Então, bom dia àqueles que ainda não tive a oportunidade de cumprimentar. Nós vamos dar então continuidade ao nosso estudo na Carta de João, ao qual nós demos o título Teste de Paternidade. E apesar de não ser uma ciência exata, corria o ano de 1997 em Portugal, quando muitos, em suas casas, colocaram em questão a forma como as casas poderiam estar ou não limpas. E então houve um reclame na televisão que questionou muitos destes homens e mulheres que faziam limpeza em casa. Vejam lá se lembram dele. Problemas? O áudio é limpo, mas não foi limpo como devia. E agora? Os convidados estão quase a chegar. Confie na minha experiência. Só um novo sol isolado tudo com linha caldação imediata consegue limpeza e desinfecção perfeitas num instante. Com o Sonazol está mesmo limpo. Boa tarde. Que brilho. Novo Sonazol abatido. O algodão não engana. Quem é que nunca tinha visto isto? Pode levantar a mão. A sério? Júlia, quando chegares a casa, passa o algodão no chão. Ok, por acaso eu pensava que ia haver mais pessoas. Tu nunca viste, David? Ok, mas percebeste? Alguém tinha limpo o chão, só para a imagem podia não estar muito perceptível, mas para aqueles que não conheciam o reclame, aquilo é muito simples. Há duas senhoras que lavam o chão e quando o mestre-sala chega àquele salão, ele diz: bem, isto está tudo pronto? Sim, está limpo. Mas isto está sem brilho. Até que aparece aquele mordomo, né, a dizer: confie na minha experiência. E o algodão passa o algodão e o algodão efetivamente está sujo. E logo a seguir ele diz: confie na minha experiência, só na zola medical, passa a publicidade, limpa tudo, vai ficar com brilho. E no final, efetivamente, foi isso que aconteceu. Ele passa o algodão novamente, estava limpo e com brilho. Okay, de que forma? Eu estou a aproveitar-me de algo que o David falou no domingo passado. Então, olha, isto é bom para nós vermos a seguir. Até aqui, João tem-nos mostrado a importância do exame espiritual, do autoexame espiritual. Nós temos visto vários testes até este momento. E ele dá-nos uma espécie de mapa dos testes que nós devemos ir fazendo e que devemos fazê-lo regularmente, de forma a aplicar isso às nossas vidas. Mas atenção, e nós já dissemos isto e eu quero deixar novamente essa ressalva. Nem nós, com esta série, nem João, estamos a querer criar confusão ou trazer dúvida aos vossos corações, aos nossos corações. Pelo contrário, o propósito é exatamente o oposto, é trazer clareza, trazer certeza, trazer segurança acerca da nossa identidade, da nossa paternidade espiritual. Nós vivemos dias marcados por esta incerteza, onde muita gente anda sem Deus, anda sem esperança. E nós, com esta série de sermões, nós queremos combater isso mesmo. Nós queremos, pela palavra de Deus, trazer certeza, trazer esperança. Queremos proclamar a boa e alegre notícia do Evangelho, de que Deus intervém. Ele que no seu amor infinito envia o seu Filho Jesus para derrotar o pecado e restaurar a nossa esperança, pelo menos naqueles que creem em Jesus. Mas como é que esta esperança se torna visível na nossa vida? Como é que nós realmente percebemos e compreendemos e entendemos que pertencemos a Deus? Esta esperança gloriosa de que pertencemos a Deus não é um conceito abstrato. Ela manifesta-se no nosso dia-a-dia, na nossa vida real. Quando um verdadeiro Filho de Deus vive de uma forma que reflete essa mesma transformação. O Filho cujo pecado é confessado e é perdoado, algo que nós já vimos atrás. Ele quer viver uma vida que honra o seu Salvador. Ele quer viver uma vida separada, uma vida de santidade. A santidade é isso mesmo, é uma separação. É ser separado. Isto porquê? E nós acabámos de ler esse texto agora mesmo. Porque Deus é santo e Ele chama-nos a ser santos, como seus filhos, a sermos santos também. Então, como vamos testar esta transformação na prática? Como é que nós vamos
ver este teste de santidade? Como é que vamos então entender isto? Hoje João dá-nos um teste claro, o teste da santidade ou da santificação. Será que nós estamos prontos para aplicá-lo na nossa vida? Será que estamos prontos para passar o algodão? Vamos ao texto. Primeira carta de João, capítulo 2, e vamos ler a partir do versículo 27. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 27. E diz assim o texto: E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vede, quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Vamos orar. Ó Senhor, nós estamos perante a Tua Palavra, queremos ouvir-Te mais uma vez. Queremos que fales aos nossos corações. Por isso, abre os nossos ouvidos, abre os nossos corações para escutar a Tua voz. E que ajuda-me a fazê-lo com verdade e autoridade, e que, acima de tudo, seja para a Tua honra, para a Tua glória e para a nossa bênção. Nós Te rogamos no nome do Senhor Jesus. Amém. João começa este capítulo 3 com uma espécie de convite, uma espécie de chamada de atenção. Reparem logo a primeira palavra, vede. Há uma outra tradução que diz contemplai, ou contempla. E o quê? O que é que ele está assim de tão grandioso a querer mostrar-nos aqui? Ele quer que nós reparemos, que nós paremos para pensar na grandeza do amor de Deus. Pelo seu grande amor, o texto diz-nos, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Pelo seu grande amor com que nos amou, nós somos chamados filhos de Deus. É isso que o texto diz. Não se trata de uma mudança superficial, como alguém que muda de clube ou como alguém que muda de país. Nós temos muitas pessoas que não são de nacionalidade portuguesa e que agora estão aqui connosco. É muito mais do que isso. É uma transformação. Há uma nova identidade. Não é só um atestado de residência. Há uma nova e total transformação e identidade. Deus nos chama de seus filhos. Isto é mais valioso do que qualquer outro presente material que alguém te pudesse oferecer. Pelo grande amor de Deus por nós, nós deixamos de ser estranhos. Porque era isso que éramos antes. Antes de Deus nos conceder este privilégio, como diz o versículo 1. Nós antes estávamos do lado de fora, estávamos
perdidos, éramos alvos da ira de Deus por causa do nosso pecado. Mas neste momento, por causa do grande amor, e João diz isso mesmo, olhem, contemplem, reparem no grande amor que Deus tem por nós, que nos concede, nos deixa, nos permite, nos dá o privilégio de sermos chamados seus filhos. Ao lermos estes primeiros versos do capítulo 3, nós facilmente somos levados à declaração que o próprio João escreveu no Evangelho com o seu nome. Lá, capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos, nós sabemos estes versículos de cor, alguns de nós sabemos estes versículos de cor, mas a todos quantos o receberam, ou seja, receberam a Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A quem? Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de quê? Do sangue, nem da vontade da carne, vocês estão certos. Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de quem? De Deus. Vede, contemplai quão grande amor nos tem concedido o Pai de sermos chamados filhos de Deus. Não é pelo nosso mérito, não é porque tenhamos sangue real, não sei se algum de vocês tem, não vale de nada. Não é por vontade própria, não é porque eu queira ser um filho de Deus, porque na verdade o mal que existe em mim, eu quero é afastar-me de Deus, eu quero é cumprir a concupiscência da minha carne, como nós lemos agora antes da ceia. Não é da vontade de outro, por muito que tu me ames e por muito que eu te ame e que queira que tu sejas um filho de Deus, essa vontade primeira vem do lado de Deus. É Ele que se vai manifestar na tua vida. É Deus. Vejam quão grande é o amor de Deus, que pela sua própria vontade toma a iniciativa e envia o seu Filho amado, em quem Ele muito se alegra, para nos dar esta nova identidade. Uma nova filiação. Aqueles que creem em Jesus não são mais criaturas condenadas. Aqueles que creem em Jesus são filhos transformados e abençoados. Por Jesus nós temos o privilégio, é-nos dado este privilégio, a honra e a bênção de sermos chamados filhos de Deus. Reparem como um versículo tão pequenino encerra tantas preciosas e maravilhosas e grandiosas verdades. Filhos estes que um dia serão semelhantes ao Filho. Filhos estes que serão um dia semelhantes ao Filho, Jesus. E é isso que o versículo nos diz. E por consequência, se formos semelhantes a Jesus, seremos semelhantes ao Pai. Esta é a nossa esperança. Este corpo que agora se corrompe, que vai envelhecendo, que vai morrendo, não será mais assim. Seremos como Ele, gloriosos, ou semelhantes a Eles. A nossa mente, o nosso coração, os nossos desejos que tantas vezes nos afastam do Senhor, serão completamente transformados para louvor da sua glória. Isto ainda não nos foi revelado, nós não conseguimos perceber, nós temos visto inclusive na nossa série da declaração de fé à sexta-feira, que há muita coisa que nós não conseguimos compreender na totalidade. Mas uma coisa é certa, Deus tem-se revelado a nós e tem-nos revelado muitas coisas. E levanta-nos um bocadinho o véu daquilo que vai ser no futuro. É como ouvi esta ilustração há relativamente pouco tempo. É como se aquilo que Deus nos revela é as entradas num casamento. Alguma vez foram a um casamento? Toda a gente já foi a um casamento, não é? Não sei como é que é com vocês, mas uma das minhas partes preferidas, ou melhor, as duas, é o princípio e o fim. O princípio porque tem as entradas. Eu nas entradas fico tranquilo. Claro que depois eu sou pecador e goloso, e então os pratos que se seguem eu também os consumo. Eu gosto do fim, porque é a altura de ir para casa, já estou cansado. Ou então porque tem queijos. Mas é como se aquilo que Deus te revela neste momento, a promessa, a esperança, a certeza de que tu és transformado para a sua glória, é como se fossem as entradas. Imagina tudo o resto que vem para a frente. Esta ilustração foi usada num outro contexto, mas acho que se aplica perfeitamente aqui. A esperança que o cristão tem não está ancorada no meu dia de amanhã. Não está ancorada naquilo que é a minha conta bancária, ou aquilo quem eu sou, ou os amigos que tenho, ou até a igreja onde me reúno.
A esperança do cristão está ancorada na promessa de que um dia seremos semelhantes a Jesus por causa de Jesus. Por causa do grande amor que Deus nos revelou. Esta é uma esperança que é sólida, é firme, é inabalável. E não é uma ilusão passageira. O que hoje é promessa, amanhã será a nossa realidade. E sabem, à boleia daquilo que nós vimos no domingo passado, este primeiro ponto da realidade da nossa nova filiação em Cristo, uma das coisas que acontece connosco é aquilo que nos é dado logo de imediato, que é a unção do Espírito Santo. O facto de sermos, o David na semana passada dizia que esta ideia de unção vinha da ideia do eleger, do escolher, do ser separados para. Quando Deus te separa para tu seres um filhinho seu, a primeira coisa que te é dado é o Espírito Santo. É o próprio Deus que passa a habitar em ti. É uma das maiores dádivas que recebemos quando cremos em Jesus como o nosso Salvador. Quando somos separados por Ele e para Ele, é o próprio Espírito que habita em nós que nos ensina a verdade e não o engano ou a mentira, como nós vimos na semana passada e lemos há bocadinho no final do capítulo 2. O Espírito Santo que habita em nós ensina-nos a verdade e fortalece-nos para viver esta vida de santidade, esta vida de separação. Santidade e justiça são duas marcas distintivas de um filho de Deus. Ser filho de Deus não é apenas um título que tu recebes. Ser filho de Deus é algo que muda completamente a nossa forma de viver todos os dias. Deixem-me pôr-vos a pensar mais uma vez. Já alguma vez vos aconteceu, durante o vosso dia-a-dia, dizerem assim: se eu não fosse crente? Alguns de vocês riram-se, outros não se riram, também não era para ser piada. Alguns de vocês não se riram porque se calhar sentiram-se culpados. Mas reparem, que este pequeno exemplo, este pequeno pensamento, serve para o bem e serve para o mal. Se eu não fosse crente, ou então, graças a Deus que eu sou crente e eu não faço. Graças a Deus que o Senhor, o Espírito de Deus que habita em mim, me leva a agir de maneira diferente. Como filho de Deus, eu então sou chamado não só a permanecer na verdade, mas a viver de forma digna desta nova identidade que me é dada, desta verdade que me é ensinada pelo Espírito que habita em mim. E então eu procuro ficar firme enquanto eu espero a volta de Jesus e viver para louvor da sua glória. Porque eu sei que quando Jesus voltar, nesse momento, aí sim, a minha santificação será plena. Aí eu serei glorificado por Jesus. Mas o que é ao certo viver de forma digna, digna esta nova identidade que temos em Jesus? O que é que isso significa? Na prática, o que é que isso significa? Então chegamos a este nosso segundo ponto. O significado prático da santidade é um caminho que nós trilhamos, um caminho de obediência, que também já lemos esta manhã. E aquilo que João nos traz a seguir é uma distinção clara entre a seriedade do pecado e a santidade que nós temos em Cristo. Há uma distinção clara do que é o caminho da obediência e de santidade e o caminho de desobediência e de iniquidade. O caminho que nos aproxima de Deus e que nos leva a ser quem Deus quer que nós sejamos, e o caminho que, em contraste, nos afasta de Deus e afasta o homem de Deus e continua a condenar o homem. João, mais uma vez, é muito direto e prático aqui. E deixem-me resumir os versículos seguintes desta forma. Aqueles que caminham ainda no caminho de condenação, eles violam e desobedecem à lei de Deus, conscientemente e continuamente pecam, não conhecem a Deus, praticam a injustiça e pertencem ao diabo, são filhos do diabo, o pai da mentira. Lembram-se lá, logo no primeiro capítulo, João dizia que aquilo que nós vimos e ouvimos, aquilo que vos vamos dizer. E quando João utiliza esta expressão aqui
das obras do diabo, quem pratica obras de condenação é do diabo, faz lembrar aquilo que Jesus acusava os líderes religiosos: o vosso pai é o diabo. Reparem como João está a associar as mesmas coisas. Sabem, muitos ainda praticam estas obras e sem Jesus, continuamente a pecar, continuamente a desobedecer, continuamente e conscientemente a praticar tais obras, eles caminham a passos largos para o inferno, para a condenação, continuam condenados. E é exatamente isso que, como nós lemos no versículo 5, Jesus vem erradicar, vem eliminar, vem combater, vem derrotar. João declara este mesmo propósito, que Jesus, sendo Deus, ele manifesta-se para derrotar as obras do diabo. Ele se revela, ele encarna para que aquele que nele crer seja liberto desta carga pesada que é o pecado, desta corrente que tem amarrada na sua perna e que continua a arrastar. Jesus, em quem não há pecado, por amor, grande amor, Deus o fez pecado por nós, como nós lemos lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, 21. Mas para quê? Para quê que Jesus faz isto? Para que fôssemos feitos justiça de Deus. Para que, como filhos de Deus, nós fôssemos justificados. Para que, pela fé em Jesus, ao sermos justificados, nós tenhamos paz com Deus. E o nosso pecado neste momento já não nos culpa mais. Jesus já foi culpado e condenado em nosso lugar. E então, havendo esta transformação, como filhos de Deus, nós já não andamos como andam aqueles que praticam tais obras. E João então faz a distinção. Porque somos chamados a permanecer e a firmar-nos nele, nós somos chamados a ser santos, como ele é santo. E é por isso que nós somos exortados não a um caminho de iniquidade, mas a um caminho de santidade, em que conhecemos e prosseguimos em conhecer Deus. Em que somos exortados e somos chamados a permanecer nele pela força do Espírito Santo que habita em nós. Sim, irmãos, porque se for pela minha própria força, eu vou cair. Com a força do Espírito Santo, e isso implica que nós não queremos viver mais na prática contínua do pecado, mas queremos praticar obras de justiça e de amor. Uns para com os outros. E para com os perdidos sem Cristo. É isso que somos chamados a fazer. No versículo 7, João alerta: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E o versículo 8 diz: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Nós não temos por que ser enganados. A palavra é clara e o Espírito nos ensina a verdade. E esta clareza. Jesus alerta-nos acerca daqueles que ensinam coisas diferentes. Aqueles que ensinam caminhos diferentes. Mas na verdade existem apenas estes dois caminhos. E a escolha é colocada. Em relação àqueles que andam no pecado, que são desobedientes à lei de Deus, o seu caminho é a condenação. Àqueles que são chamados filhos e que querem percorrer o caminho da santidade, é-lhes trazida a bênção. Mas isto quer dizer que quando nós somos filhos de Deus, nós deixamos de pecar? Não. Não. Infelizmente não. Infelizmente, a diferença... Infelizmente nós somos salvos do pecado, mas ainda vivemos debaixo da sua influência. O próprio texto diz-nos isso. A nossa carne, que é imperfeita, ainda continua a puxar-nos para fazermos o mal, para pensarmos o mal, para agirmos com o mal. A diferença fundamental entre estes dois caminhos não está em nunca mais pecarmos, mas está em não viver na prática deliberada, intencional e constante do pecado. O sentido do texto bíblico é que o Filho de Deus não vive praticando o pecado. Quando ele é tirado da lama, se ele permanecer em Jesus, ele não volta para a lama. Mas caso volte a colocar o seu pé lá na lama, Jesus é o nosso advogado, que nos puxa para fora novamente, desde que permaneçamos nele. E permanecer nele é uma prova de que somos dele.
Isto não nos dá a liberdade para andarmos com um pé de um lado e do outro no caminho. Não dá. Imaginem um trilho de um comboio que tu pões um pé num carril e pões o pé no outro, mas a determinada altura os carris vão afastando-se cada vez mais. Tu não consegues. Conseguem ver essa possibilidade? Claro que não. Tu ou estás no caminho que conduz à glória, ou tu estás no caminho que conduz à condenação. Por isso não nos enganemos a nós mesmos. Lembremos-nos que Deus, mais do que nós uns aos outros ou a nós mesmos, conhece os nossos corações. Ele sabe se tu permaneces nele ou não. Se tu queres ou não praticar continuamente obras de condenação, ou se tu queres continuamente buscar a tua santificação. Não nos enganemos. Mantermos-nos na prática consistente e contínua do pecado não é nem o resultado de uma vida transformada por Jesus, nem a prova de que somos filhos de Deus. É exatamente o seu contrário. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Cuidado, meu amigo. Estas coisas, para quem não conhece Jesus, são vistas muitas vezes como estranhas. Nós saltámos essa parte lá no versículo 2, final do versículo 1, desculpem. O final do versículo diz: por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Para o mundo, estas coisas, estas verdades parecem incompreensíveis, inalcançáveis. Porque o mundo não conhece a Deus. E nós, como filhos de Deus, somos também vistos como estranhos, como esquisitos, os santinhos. Aqueles que são presos a ideologias religiosas e sem liberdade para viver a vida. Só que o mundo olha para nós dessa forma e olha para Jesus dessa maneira e olha para a verdade da cruz dessa maneira porque não conhece verdadeiramente a Deus. Esta visão errada vem da ignorância sobre quem Deus realmente é e sobre aquilo que Jesus veio fazer por causa do pecador. O mundo vive no pecado sem esperança porque continua a recusar reconhecer Deus como Senhor soberano sobre tudo. E a reconhecer o seu amor, o seu grandioso amor com que nos amou, ao ponto do seu próprio Filho se fazer pecado por nós. Mas Deus, na sua graça e misericórdia, apesar do mundo agir desta maneira, não nos deixa na escuridão. O maior ato de amor de Deus, como nós começámos por ver, foi dar-nos Jesus. Para que nós o conhecêssemos verdadeiramente e por meio dele nós recebêssemos então esta nova identidade. Sermos chamados filhos de Deus, cheios de esperança, cheios de vida. Deus nos ama tanto que Ele quer nos chamar seus filhos. Isso muda tudo na nossa vida, porque nós passamos a ter uma vida com um propósito. Uma vida de esperança e vida futura, perspectiva de vida futura, mas com um propósito, que é agradar-lhe, para ser da maneira como Ele quer que nós sejamos. Queremos ser santos, como Ele santo é. A questão é que, se tu não fazes parte da família de Deus, Deus quer que tu faças parte dessa família. Ele quer começar a mudar o teu coração hoje, já, neste momento. Ele quer mudar a tua vida. E fica sabendo que não precisas ter uma vida perfeita para começares a agradar a Deus. Não. Não precisas de ter esforço próprio. É a graça de Jesus que te é oferecida, que te é dada. Tu não precisas esperar para ser perfeito para viver para Deus hoje. Hoje é o dia que Deus te quer dar este privilégio que já nos deu a muitos de nós, de sermos chamados seus filhos. Vê como é grande o amor de Deus, que Ele dá o seu Filho para morrer por ti. Crê em Jesus e hoje mesmo, neste momento, serás salvo e serás chamado Filho de Deus e terás todo um rol de bênçãos, terás todo um banquete à tua disposição. Mas se Deus já te deu esta nova identidade, isso deve refletir-se na tua vida. Viver a vida com amor, com pureza, porque Deus é o teu Pai e Ele é amor, e Ele é puro, Ele é santo. Vive. O desafio da palavra para ti é para viveres e trilhares o caminho da santidade.
Percorrer a jornada da santificação é uma das maiores provas de que nós pertencemos a Deus. Desejar percorrer este caminho de sermos santos é uma das maiores provas de que nós fomos transformados por Deus. Não é sobre ser perfeito. Não é sobre seres exemplar, mas é sobre buscar ser santo, ser separado, pensar, fazer aquilo que é certo e é justo, não aos meus ou aos teus olhos, mas aos olhos de Deus. Pela verdade que o Espírito Santo te ensina. Tu escolhes viver da maneira como Ele nos chamou para viver. Quando tu escolhes fazer isto, escolhes fazer o que é certo, tu fazes isto mesmo quando os outros não estão a olhar. E isso mostra que tu pertences a Deus. Se eu não fosse crente, quando tu estás sozinho, também é uma prova de que o Espírito Santo está a trabalhar na tua vida. A santificação não é um ato isolado. Não é algo que tu fazes agora e porque é domingo e vieste ao culto e amanhã, que é segunda-feira e picas o teu ponto no trabalho, podes ter uma vida diferente. Não, isso é pôr o pé no outro caminho. A santificação é um processo de crescimento diário em que nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Cristo. Deus quer que nós, da mesma maneira como aconteceu com Jesus, sejamos obedientes, não só nas nossas palavras, mas também e principalmente nas nossas ações. Lembremos-nos da obediência extrema que levou Jesus à cruz. Ele é o nosso maior exemplo. Por isso obedece a Deus obedece a Deus não só quando te dizem, mas porque tu queres verdadeiramente agradá-lo e mostrares que és seu filho. Não desanimes se não o consegues fazer sozinho. Nenhum de nós consegue. Jesus já intercedeu por nós e arranjou-nos uma solução para isso. Deu-nos o Espírito Santo. E Ele nos ajuda a conseguirmos essa obediência. O Espírito de Deus ensina-nos o que é certo e o que é errado. Por isso nós podemos confiar nele para nos guiar em cada decisão, em cada passo, em cada escolha, em cada ação, em cada pensamento. Se Ele te ensina o que é certo e verdadeiro, vive de acordo com isso. Honra o Senhor com a tua vida de santidade e espera nele em todo o tempo. Porque tu agora tens uma esperança. Se és um filho de Deus, tu tens uma esperança. Uma vida de santidade é uma prova inegável que nós somos filhos de Deus. Não é que vivamos uma vida isenta de pecado, pois isso significaria que a nossa santificação já estava perfeita, completa. E que significaria também que nós já estaríamos a viver na glória com Cristo. É isso que almejamos. Mas uma vida de santidade é uma vida cujo propósito é viver para louvor da glória de Deus, o nosso Senhor e Rei. E isto implica nós não continuarmos a pecar. Isto implica fugirmos do pecado, tal como aconteceu com José lá na casa de Potifar. É lutarmos contra o pecado quando tu vês uma injustiça e quando tu sabes que muitos percorrem esse caminho e tu escolhes ser separado, ser santo e não percorrer esse mesmo caminho de infidelidade e iniquidade. Como filho de Deus, isto tem que ser visível na tua vida. Tu tens que ser diferente. Isto não é uma identidade que tu carregas só em palavras. Eu sou um filho de Deus. Tenho aqui um distintivo. Não. Isto é refletir-se nas tuas ações, deve-se refletir nas tuas palavras, deve-se refletir nos teus pensamentos. Deve-se refletir no teu amor de ti para com os outros. A nossa nova identidade em Cristo é algo que nos transforma por dentro e que se revela por fora. E este teste, mais uma vez, chama-nos à reflexão. Por isso, o desafio que eu te faço é olha para as tuas escolhas a cada dia. Olha para os teus dias. Faz um balanço. Eu não sei se tu tens esse hábito de o fazer. Eu não tenho. Mas considero que seria uma boa prática. Chegarmos ao final de um dia, olharmos para trás. O que é que eu alcancei? O que é que eu fiz? O que é que eu fiz de errado? De que forma é que eu desonrei a Deus? Se nós fizermos este tipo de reflexão, se calhar fica o desafio, com certeza nós te confessaríamos muito mais pecado do que aquele que confessamos. Mais uma vez, tu não precisas de esperar para ser perfeito para viver para Deus.
a tua vida como filho de Deus é um caminho de aperfeiçoamento, um caminho de santificação. Procura e busca ser santo como Ele é santo. Mas estas coisas parecem muito complicadas e parecem coisas de adultos. Mas não. A palavra de Deus também fala para vocês, crianças. Repara, olhem para mim. Pensem comigo, que os adultos agora vão aprender com vocês. Vocês sabem ou não sabem quando estão a fazer as coisas erradas? Sim ou não? Não ouvi. De certeza? Vocês sabem? Sabem mesmo? Quando... Às vezes não sabem, mas a maior parte das vezes, quando vocês fazem uma coisa má, vocês sabem que é uma coisa má? Sim. Deus também sabe. Deus também sabe. Mas sabem, Deus olha para ti, como olha para nós, como um pecador, como alguém que precisa de ajuda. E é por isso que Jesus veio a este mundo para morrer, para te ajudar, para me ajudar, para te ajudar. E Deus ama-te tanto, é sobre isso que nós estamos a falar, Deus ama-te tanto que Ele quer mudar o teu coração. Ele quer transformar o teu coração, para que cada vez que tu fazes uma coisa má, tu digas, eu não quero fazer mais isto. Jesus, ajuda-me para eu não fazer mais isto. E isto é muito difícil. Os adultos não conseguem fazer isto. É difícil, mas Jesus está ao teu lado para conseguir. Ele quer estar ao teu lado para tu conseguires. É Ele que te ajuda mesmo quando tu não sabes o que fazer e é Ele que te pode dar força para fazer o que é certo. Viver uma vida de santidade, que é aquilo que nós temos estado a falar, é fazer as coisas que Deus gosta e evitar as coisas que Deus não gosta. Por exemplo, quando obedecemos aos pais, aos professores ou às pessoas mais velhas, nós estamos a fazer alguma coisa que agrada a Deus. E é isso que Deus quer para a tua vida. Por isso, se isto desperta a tua curiosidade, tens que conhecer Jesus. Jesus pode ajudar-te. Jesus pode ajudar-te. Deixem-me fechar. O nosso algodão da santidade revela quem nós realmente somos. Por isso, não há como enganar. O nosso modo de viver mostra o brilho da nossa identidade. Será que estamos a viver? Será que estamos a brilhar para Jesus? Será que estamos a brilhar como filhos de Deus? Se tu ainda não és um filho de Deus, mais uma vez, a palavra te desafia. Ele chama-te hoje. Tu não precisas esperar para melhorar. É Ele que te vai melhorar. É Ele que te vai tornar perfeito. Deus quer transformar-te agora, dar-te esta nova identidade agora, esta vida nova em Cristo. Aceita esse convite. Começa a viver para Jesus já. E se tu já és um filho de Deus, então isso tem que ser visível na tua vida. É inquestionável. Tem que ser visível na tua vida. E Deus chama-te hoje a tu viveres essa vida de santidade. Isto não é um extra na vida cristã, mas é uma marca de quem realmente pertence a Deus. De quem realmente é filho de Deus. Não é algo para nós fazermos apenas aos domingos ou para quando alguém está a ver, mas é a tua forma de vida a cada dia. A tua vida está a refletir essa identidade. Queres aplicar o teste da santidade de João? Então pensa, a tua vida está a refletir a identidade que tens em Jesus? O teste da santificação é uma prova clara de quem nós somos. Não significa que tu nunca mais vais pecar, mas significa que tu já não queres viver em pecado. Significa que o teu coração deseja ser cada vez mais como Jesus, o teu Salvador. Então, eu pergunto-te, o que é que tu vais fazer com isto? Que todos nós possamos brilhar para o Senhor, nosso Deus, com as nossas vidas a cada dia. Vamos orar. Ficar de pé e ter uma palavra de oração. Ó Senhor, quão difícil é nós lermos estas coisas e ouvirmos a Tua voz desta maneira e olharmos para as nossas vidas e não vermos que somos ainda tão imperfeitos naquilo que Tu gostarias que nós fôssemos. Ó Senhor, mas também nos alegramos e esperamos em Ti porque
Tu nos dás essa esperança quando revelas o Teu amor através do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque através dele nós recebemos o grato e grandioso privilégio de sermos chamados Teus filhos. E por isso nós queremos que nos ajudes, nos movas, que nos transformes a cada dia mais para sermos aquilo que Tu queres que sejamos. Filhos obedientes, filhos que honram, que amam verdadeiramente o seu Pai. Pai querido, nós sabemos que não temos em nós capacidade para cumprirmos esta tarefa até ao seu fim, na perfeição. Mas sabemos também que este caminho que Tu queres que trilhemos é-nos auxiliado pelo Espírito Santo que habita em nós. Por isso, enche-nos do Teu Espírito, Senhor. Dá-nos, através da Tua palavra, a verdade que precisamos a cada dia. Dá-nos a força que nós não temos e a vontade que nós não temos. Dá-nos a direção necessária para Te honrarmos, para que a nossa vida seja para louvor da Tua glória. Ó Senhor, àqueles que ainda não Te pertencem, nós rogamos por eles, para que também o Teu Espírito contenda com o seu, e que nesta hora, desde o mais pequenino até ao mais velho, também eles se voltem para Ti e hoje comecem a trilhar connosco, unidos no sangue de Cristo, este caminho de santificação. Nós oramos e rogamos estas coisas no nome precioso do Senhor Jesus. Amém.